Estou iniciando uma nova série sobre programação assembly para o microcontrolador STM32. Ok? E nessa série, a placa de desenvolvimento que eu adotei é a Blackpill. A Blackpill Board, né? Em termo em inglês, ou a chamada placa Blackpill. A Blackpill ela é uma placa de circuito impresso criada para desenvolvimento e ela utiliza o microcontrolador STM32F411CE, né? Nós vemos CE, o 6. Basicamente é o microcontrolador que está aqui, mas eu tenho mais detalhes nos próximos slides. Então o fabricante desse microcontrolador é a ST Microelectronics. Então eu utilizo mais uma vez um microcontrolador da STM que ela tem software de desenvolvimento free, documentação disponível, é bem interessante. Então basicamente ali, resumindo, é um poderoso aqui microcontrolador ARM Cortex M4, né? Então ele é de 32 bits e aqui ele contém aqui uma unidade de ponto flutuante aqui na CPU, no microcontrolador, ok? Por que eu escolhi a Blackpill? Né? Tem várias outras placas de desenvolvimento, tem a Bluepill, né? Deram mais até pelo nome do silk screen aqui, Blue, né? Azul, e agora tem a Blackpill. A Blackpill eu escolhi porque ela continua sendo barato, tá vendo? Uma Bluepill ela é barato, né? Mas ela usa um STM UF103, é um Cortex M3, esse aqui é um Cortex M4, vamos dizer, é um microcontrolador um pouquinho mais potente, né? Ele é mesmo mais potente e a diferença de preço não é tanto, né? Então dá para comprar tranquilamente e trabalhar aqui com uma Blackpill. Então por isso que eu escolhi para usar um microcontrolador mais interessante do que o da Bluepill, apesar que qualquer uma das placas, qualquer microcontrolador que você use da STM32, essa série vai servir porque são pequenas diferenças que aí você vai ter que ir acompanhando, depende do seu datasheet, do manual de referência do microcontrolador que você está usando, mas basicamente é aplicável para qualquer um. Então eu adotei a Blackpill, acho interessante o projetinho da Blackpill, simples, né? Vamos ver mais detalhes, e ele é mais poderoso do que a Bluepill. Então, bem parecido, mas mais poderoso. Então, por isso que eu adotei. Então, nossa Blackpill é o target aqui. Como no software, na ideia, o target, o destino, para onde vai salvar, onde nós vamos carregar o programa, é chamado target. Então, nosso target é a Blackpill. A Blackpill, ok? Então, normalmente aqui, olha, ela não vem com o ST-Link integrado, como algumas placas de Nucleo Board, algumas placas de Discover vêm já com o ST-Link. Você vai ter que usar, no caso aqui eu tenho um ST-Link à parte para poder ligar aqui nesses pinos onde vai fazer o download do programa, enfim, fazer depuração, tudo via o ST-Link. E aqui está a nossa Blackpill. Vou apresentar aqui para você um pouco mais sobre a Blackpill. A Blackpill é open source, até o esquemático dela é aberto, né? Eu tenho aqui, você vai ver que uma das documentações é o próprio esquemático, nós vamos ver detalhes. Mas assim, é um projeto open source, disponível, então é simples, mas está tudo aberto também. Mas quero apresentar aqui para vocês. Então assim, nós temos aqui o header, né? Que temos pinos de entradas e saídas e alguns pinos da parte de power, né? De 5 volts, ou 3,3, ou 0, né? Tem aqui alguns pinos. Então são dos dois lados da placa eu tenho os pinos, ok? Onde eu vou ter acesso às portas aí de entradas e saídas, enfim. Ok, eu tenho aqui uma USB, eu posso estar conectando USB, porque às vezes ela tem periféricos que eu posso acessar, mas no caso aqui, enquanto a gente estiver fazendo programação, eu vou descarregar o programa pelo ST-Link, a minha alimentação, eu vou só apenas pegar a alimentação dos 5 volts aqui pela USB. Então tem uma conexão USB no princípio, que eu vou usar ainda, não vou usar os periféricos mais interessantes de comunicação, então não vai servir apenas para alimentar a minha Blackpill. E aqui vou apenas utilizar só para poder depurar, baixar o programa através do ST-Link aqui do outro lado. Eu tenho três botões disponíveis nessa placa. Um botão é de reset, ele chama de N reset porque ele reseta em 0, tá?
Normalmente a entrada correspondente desse reset fica normalmente em 1. Quando você aperta aqui ela vai para 0, ela fica, por isso que é not reset, ela reseta em 0. Então é um botão de reset. Aqui eu tenho um botão para mudar o tipo de boot, né? A princípio ele também fica jogando nível 0 nessa entrada correspondente do boot. Né? Existem tipos diferentes de boot, isso aí veremos muito no futuro, se é que veremos nesse treinamento, mas aqui eu vou usar o boot mesmo. Eu vou estar usando o default, né? Então isso aqui eu não mexo, normalmente eu não vou mexer. Aqui eu tenho uma tecla de usuário, que quando a gente pode criar uma aplicação, a gente pode estar usando essa tecla, a gente chama de usuário. Eu tenho aqui LED, o LED do pino 13 da placa, tem um LED disponível, se quiser fazer qualquer aplicação, já tem um LED na placa. Do outro lado eu tenho um LED de power, só para dizer que quando eu alimento com 5 volts, esse LED vai acender. Então aqui eu tenho o meu conector para o meu serial wire device, né, onde que eu coloco aqui meu dispositivo para o meu serial wire debugging, é a ferramenta de depuração, né, usa o método serial, o ST-Link que eu conecto por aqui, ok? Então aqui eu tenho os pinos correspondentes de ground, de clock, de dados e 3,3, ok? Para essa parte. É isso, eu tenho aqui, claro, obviamente o meu STM32 está aqui, o principal, né, componente. Aqui nós veremos que eu tenho o meu cristal para high speed externo, eu tenho um cristal aqui para 25 MB já na placa. Eu tenho um cristal aqui também já para externo, já na própria placa aqui para velocidade menor, de 32,768 kHz, aqui é quilo, né? Não é 2K, é um só. Ok, deixa eu dar uma olhada, mas está faltando apresentar mais uma coisa. É isso, eu acho que eu já falei sobre a placa no geral, ok? Então a ferramenta de depuração vai ser o ST-Link, a placa vai ser a Blue Pill, e aqui eu fiz um pouco da apresentação da Black Pill, desculpa. Então, assim, mais detalhes a gente vai vendo conforme eu vou, no contexto de cada vídeo, eu vou colocando um pouco mais de detalhe. Aqui é só uma apresentação, né? Uma introdução aqui sobre essa placa também. Ok? Então aqui, olha, só quero encerrar aqui falando sobre o meu esquemático, né? Quer dizer, meu diagrama, meu esquemático aqui, meu diagrama eletrônico da placa, da minha Black Pill, ok? Então aqui você tem todos os detalhes. Então aqui eu tenho o meu microcontrolador principal. Aqui é uma continuação do microcontrolador ainda, só separou em duas vezes, que é a parte de alimentação dele. Ok? Então aqui, ó, eu tenho aqui um regulador, né? Eu tenho um regulador aqui, ok? Eu tenho a minha porta USB lá, minha conexão da porta, ok? Eu tenho aqui o meu headerzinho, meu conector lá para onde eu vou ligar o ST-Link. Eu tenho aqui meu push button lá, meu botãozinho de reset de usuário. Então ele está ligado ao pino A, a porta A, ao pino A0, né? Tá aqui, então como ele está ligado. Aqui eu tenho aqui o meu reset, né? Meu sistema de reset, né? Então quando eu aperto aqui, eu falei então o reset, meu pino de reset está ligado aqui, né? Então quando eu aperto a chavinha para reset, ele joga o 0 para o reset. Então aqui eu estou resetando quando eu quiser resetar o meu e ela, a porta está aqui, ó, esse rótulo vem para cá. Então aqui ele reseta em 0, né? Quando eu jogo 0 aqui, podemos ver, quando eu aperto a chave eu jogo 0 ali. E quando eu solto a chave, tem um capacitor ali que vai fazer uma carga, então ele mantém um período ainda em 0 só para garantir o reset. Ok? Aqui eu tenho aquela outra chave, né, de boot, que ela vai ficar sempre em 0 também. Eu tenho aqui os meus dois osciladores lá de baixa velocidade, esse aqui é o de 32, tá ok? Chegando aqui. E tem o meu lá de 25 MB, que são aqueles dois cristais que eu mostrei também na placa para vocês. Aqui é meu header, os principais nas laterais, são para 20 pinos, né? 20 e 20, ok? Aqui é aquele meu LED que eu tenho de usuário da PC13 ligado à porta 13, né? Então você pode ver aqui, vou procurar ele aqui, tá aqui, ó, vai estar ligado a esse aqui é só um rótulo, um label para ficar mais legível aqui o diagrama, mas está conectado aqui. Então aqui eu tenho o meu LED que eu posso estar fazendo a aplicação para piscar. Aqui é o meu LED de power. Quando eu tenho 3,3 ele já acende, né?
é isso, eu acho que nós vimos tudo aqui, certo? Então é assim, é um projeto, a Blackpill é um projeto simples, mas mas usa um microcontrolador muito poderoso. Então dá para nós vermos muita coisa, ok? Então só para encerrar aqui falando nesse vídeo de introdução, então qual é o nosso microcontrolador, como eu disse? O microcontrolador que está lá na placa é esse aqui, ó. Só fiz um destaque, né? Peguei essa imagem aqui, peguei o microcontrolador, fiz um destaque aqui. Então ele é o nosso STM32F411CE U6. Então o invólucro desse aí é esse código do invólucro dele, é o FPN48. Ele é de 48 pinos, né? Então veja alguns fatores principais desse microcontrolador. Ele tem de memória flash, ele tem 512 KB, tá? De memória SRAM, 128. Eu tenho temporizadores aqui, de propósito geral, eu tenho 7. Eu tenho um temporizador de controle avançado, eu tenho 1. Algumas comunicações que tem. Tem SPI, ó, na quantidade 5, duas em full duplex. Eu tenho a I2C, eu tenho 3 portas. O USART eu tenho 3. SDIO uma, ok? Até onde a gente faz a programação dela, a depuração. Eu tenho uma USB e as minhas GPIOs, as minhas entradas e saídas de propósito geral, eu tenho 36, ok? Eu tenho um ADC, né, um conversor para analógico digital. Eu tenho ele é de 12 bits, é o único, mas ele tem 10 canais. A minha frequência máxima de operação, né, de clock que posso operar mais, é de 100 MB. Então, acima a Bluepill lá, eu acho que ela me lembra, é 72 MB. Você vê que essa vai até 100 MB. Então, esse microcontrolador aqui é bem mais poderoso ali, né? Tem uma performance melhor ainda. Então a Blackpill é interessante, muito interessante, e usa esse microcontrolador. Então essa é a parte, esse é o primeiro vídeo. Então nós veremos, assim, o foco é a linguagem assembly. Então é a linguagem de mais baixo nível, próximo, né, à linguagem de máquina. Uma linguagem C é uma linguagem já de alto nível, né? Então você fica um pouco distante, né? Você não precisa se preocupar muito com os detalhes. Você fica um pouco mais distante do baixo nível, né, no hardware mesmo, mas em assembly não. Então, na verdade, nós vamos ter que ver bastante conceitos inicialmente, antes de começar, porque como nós vamos usar uma linguagem de baixo nível, a gente tem que entender bem o hardware mesmo, como ele é o hardware mesmo, para poder tá desenvolvendo bastante aí, né, usando a linguagem assembly. Mas o conteúdo, o foco é linguagem assembly para o STM32, e para esse caso aplicaremos aqui na placa de desenvolvimento a Blackpill. Então agradeço a atenção, muito obrigado.